Domingo passado nós vimos o primeiro capítulo de 1 João. E hoje nós vamos começar o segundo capítulo de 1 João. Ok? O que está preparado é para nós conversarmos do versículo 1 ao versículo 11. Mas provavelmente, gente, nós vamos ficar hoje só no primeiro versículo. Domingo que vem, provavelmente nós vamos ficar só no segundo versículo. E daqui a uns 2 domingos nós vamos conversar do 3 até o 11, se Deus assim permitir. Se eu ver que dá para a gente colocar os 2 primeiros versículos, hoje a gente conversa. Mas eu não tenho pressa. Espero que você não tenha pressa. A nossa pressa não é a gente vencer, o livro de João, mas é a gente aprender a palavra de Deus. E tem tanta lição que tão maravilhosa, e eu não quero que nenhum de nós perca nada, absolutamente nada do que a palavra de Deus diz. Amém, gente? Lá no capítulo 1, nós vimos então que João ele vai falar sobre luz e trevas. E ele vai falar sobre comunhão. Lembra? Vocês lembram disso? Quando ele fala de comunhão, ele fala que essa comunhão entre nós nos faz estar na luz. Porque é só a comunhão entre os irmãos da igreja que traz a nossa perfeita comunhão com Deus. É isso que ele diz por estarmos na luz ou andarmos na luz, né? Se nós não estamos em comunhão com os irmãos, João ele garante que nós não conseguimos ter comunhão com Deus, porque uma coisa puxa a outra, né? Se você, depois ele vai falar mais para frente, não é hoje ainda que a gente vai ver, mas se você diz que ama a Deus, que não vê, mas ama o seu irmão, mas não ama o seu irmão que você vê, né? Você não vê Deus, mas diz que ama a Deus. Você vê seu irmão, mas não consegue amar seu irmão, tem alguma coisa errada. Não tem luz na sua vida. Está faltando treva, está em trevas, está faltando luz, né? Então, quando nós formos conversar, é sempre bom a gente ter essa lembrança. Quando ele fala de pecado, tem a transgressão a Deus, mas tem também o fato de você não estar em comunhão. Isso é pecado, né? Ele sempre vai estar abordando esses assuntos. Vamos ler 1 João 2, versículo 1, então. Todos acharam? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então pecar tem esse aspecto de não estar em comunhão também. Também tem a transgressão à lei de Deus, né? Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu diria para você que o objetivo maior de Jesus é que andemos na luz. O objetivo de Jesus é que andemos na luz. E luz pressupõe comunhão, uns com os outros e nós com Deus, todos nós com Deus. Jesus, gente, ele é o nosso advogado. É isso que João vai falar. Temos alguns irmãos aqui que são advogados, né? E nós vamos ver o que significa Jesus ser esse advogado, né? É interessante que João, quando ele vai falar sobre essa luz, quando ele vai falar sobre o que Jesus espera de nós, sobre andarmos na luz, o João ele não está aqui agora colocando uma definição filosófica, ele não vai mostrar uma definição nem mesmo teológica necessariamente. Ele vai olhar para Jesus e a partir do que ele nos mostra que ele vê em Jesus, nós vamos chegar à conclusão do que é essa comunhão, do que é essa luz. Eu acho muito interessante, porque quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a escola,
nós somos treinados a ver essas definições, né, de letras, de palavras, de frases de efeito. E João não vai colocar frases de efeito, ele vai falar sobre Jesus. O principal motivo para termos comunhão uns com os outros é Jesus. O principal motivo para termos comunhão com Deus é Jesus. O principal motivo para a nossa vida não ser uma vida no pecado é Jesus. E ele vai jogar tudo para Jesus. E parece que ele está falando o seguinte para nós: se você conhecer bem a Jesus, quem é Jesus, você vai entender o porquê de todas as coisas da Igreja de Cristo. Olha só, eu acho isso maravilhoso, fantástico, né? Então ele vai nos mostrar quem é Jesus. Depois ele vai mostrar o que faz Jesus nas nossas vidas. E ele vai mostrar depois o que Jesus espera de nós. Qual é a obediência que devemos ter a Jesus para que todos nós andemos na luz como Deus é luz, sempre. Então, o João fala assim, né, que Jesus não é o Senhor da nossa vida, quando nós temos a tendência de andar no ódio das trevas. E agora ele vai falar para nós, num tom mais pastoral, gente. Como é que ele começa ali o versículo 2? O versículo 1, capítulo 2. Meus filhinhos, olha só, meus filhinhos. Esse tom aqui, gente, é um tom, é uma expressão assim, de ternura, não é? Meu filhinho. Você não se sente criança quando você ouve isso a teu respeito? Meu filhinho. Acho que é o sentimento que João queria imprimir no nosso coração, nós que somos leitores. Sabe, como se nós fôssemos vistos como crianças que são amadas, protegidas pelo Pai de amor. Filhinhos, né? Filhinhos. Também, gente, tem aqui uma autoridade paternal, sem dúvida nenhuma. Mas é bom a gente conversar uma coisa sobre isso aqui, porque João, ele não está afirmando que esses filhinhos sejam dele. João não está dizendo assim, meus filhinhos, no sentido de serem filhinhos de João. Ele está dizendo para esse povo leitor aqui da carta de João, que todo mundo que está lendo essa carta, Deus quer tratá-lo como um filhinho. E quando tem um líder na igreja, levantado por Deus, esse líder, esses líderes, que são plurais os líderes, né? Todos devem tratar cada membro dessa igreja como um filhinho de Deus, no sentido afetivo da palavra. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque infelizmente na igreja de hoje, e não é só de hoje, isso já tem algumas décadas, infelizmente nós vemos alguns pastores se apropriando dessa autoridade paternal, como se os pastores fossem os verdadeiros pais da igreja, né? Você já deve ter visto isso. Por exemplo, tem alguns pastores que exigem que os membros peçam permissão para fazer compra, casar, fazer negócio, fazer isso, fazer aquilo, quando tirar férias. Vocês sabiam disso? E isso é mais recorrente do que você imagina. Porque aí o pastor ele assume essa figura do paizão da igreja, como se o pastor não pudesse ser assim questionado, o pastor não pudesse ninguém falar que ele errou, né? O pastor tem a autoridade final, a palavra final de tudo, e todo mundo fica na mão do pastor, porque ele usa indevidamente algo tão santo na Bíblia, que é o termo filhinhos. Olha só que coisa absurda, gente. Então, pela graça de Deus, nós não temos feito assim, amém? Amém, gente? E que continue assim, amém? Porque
Eu não sou pai de vocês, não. Né? Eu sou um pastor, espero ser amigo de todos, um pastor para todos, mas nós todos somos filhinhos, e eu também sou assim. Nós somos os filhinhos, né? Eternamente chamados de filhinhos pelo nosso Pai que está no céu, e somente Ele é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Isso é importante, né? Isso que eu falo é muito importante, porque quando as cartas do Novo Testamento foram escritas, foram para corrigir justamente erros desse tipo. E mesmo com as cartas do Novo Testamento, muitos continuam errando. E a gente o tempo todo precisa fazer essas correções. Então João não erra não, ele está falando sério, filhinhos, ele está certo em nos chamar assim. Mas esse termo filhinhos, ele também quer mostrar que nós temos uma intimidade, um cuidado dos filhos espirituais de Deus. É uma responsabilidade pastoral. A responsabilidade pastoral eu tenho, os presbíteros que são pastores também têm. Nós oramos por vocês, a diaconia ora por vocês, os irmãos que não têm cargo de liderança da igreja, mas oram uns pelos outros, têm essa responsabilidade. Nós somos filhinhos, somos cuidados, gente, amados. Precisamos ter essa maior intimidade entre nós, comunhão, porque é assim que a gente anda na luz, a cada dia, né? Temos aqui também, logo depois que ele fala dos filhinhos, ele fala porque que ele está escrevendo, né? Qual que é o objetivo de escrever essas coisas? Para que vocês não pequem, né? Para que vocês não pequem. Então, pecar aqui tem a ver com você errar o alvo, desviar-se do caminho correto, né? Tem a ver com a transgressão da vontade de Deus. E pelo contexto, podemos afirmar que também pecar é você não estar em comunhão com os irmãos, porque isso vai levar você a viver nas trevas e não mais na luz. Você vai se afastando, as trevas vão dominar a sua vida. É interessante que quando ele fala de pecar, né, para que não pequeis, e depois ele fala de novo, mas se alguém pecar, né, ele não diz assim, não fala do pecar nessa vibe, né, que fala hoje, da transgressão à lei de Deus. Ele fala muito mais uma palavra que tem a ver com errar o alvo. E às vezes a gente não pensa, a gente às vezes pensa que pecar é só fazer coisa ruim, gritar, xingar, bater, né? A gente acha que pecado é essas coisas terríveis, né? No trânsito lá, né? Ao invés de dar tchauzinho, né? Fecha a mão, fica só um dedo voando lá e tal. Você acha que pecado é isso? Pecado, meus irmãos, é errar o alvo. Ou seja, às vezes você quer coisas boas para você, que não são necessariamente ruins ou erradas. Mas Deus, Ele não preparou aquilo para você. Mas você vai atrás dessas coisas, sabe? Por exemplo, você quer priorizar, ao invés da comunhão com Deus, você quer priorizar a sua vida profissional. É errado priorizar a vida profissional? Nunca vi isso ser errado. É ruim? Não. Não é bom você dar uma prioridade ali e tal. Qual é o problema? O problema é que quando você prioriza a sua vida profissional em detrimento da sua vida com Deus, você está errando o alvo. O alvo de Deus para a sua vida é que você glorifique a Deus em todos os momentos da sua vida. E se você glorificar a Deus todos os momentos da sua vida, Deus vai abençoar inclusive aquela área importante, profissional que você está buscando, e nada vai te faltar, porque você está buscando a Deus primeiro. E ao invés de você cometer um erro, errar esse alvo da sua vida, por glorificar a Deus e acertar o alvo de Deus para a sua vida, Deus vai fazer com que a sua vida profissional prospere segundo os caminhos dele. Amém, meus irmãos?
Isso é fé. Às vezes a gente não tem essa fé. Às vezes nós vamos na força da carne. E quando você faz alguma coisa na força do teu entendimento, na força da tua carne, você está errando o alvo, porque nós precisamos fazer tudo na força de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, né? Por exemplo, se a sua família não estiver bem, e você vai pensar assim: eu vou dar um tempo em tudo, em todas as coisas, até lá na igreja, porque eu tenho que consertar minha família. Tudo bem, você vai lá, conserta a sua família, acha que está consertando, mas você deixou as coisas de Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus, até ora sozinho, mas não está convivendo com os irmãos e quer consertar a sua família. Meu irmão, você está errando o alvo, porque não é na sua força, não é na sua sabedoria, não é no seu discernimento humano que você vai conseguir consertar a sua família, mas é no poder de Deus. É aí o momento que você ainda mais precisa ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Deus, insistir na oração e tal, e Deus vai abençoar a sua família. É claro que você vai ter que ter sabedoria, né, para agir, mas essa sabedoria tem que vir de Deus, e não da sua cabeça, não do que você acha que a família precisa. Porque quando é assim, você começa a errar o alvo. Você coloca a tua família, às vezes, até no lugar que seria devido somente a Deus. E isso é errar o alvo. Errar o alvo é quando Deus não é o projeto maior da minha vida. Qualquer coisa, por mais assim, qualquer área da minha vida, por mais importante que seja, por mais vital que seja na minha vida, não pode estar no lugar da minha busca por Deus. Porque se eu estiver em Deus, eu sempre estarei na luz. E na luz de Deus, tudo mais na minha vida vai ser colocado na luz também. E quando tudo estiver na luz, o Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Amém, meus irmãos? É isso. Por isso que João fala assim: se alguém pecar, quer dizer, se você teve uma má ideia e começou a fazer tudo conforme o teu pensamento, o teu jeito de consertar as coisas, se você está fazendo tudo assim, conforme as tuas ideias, mas você deixou Deus de lado, ainda há uma solução para a sua vida. E aí ele começa a falar de Jesus como esse advogado, né? Ele fala, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado, gente, é literalmente aquele que é chamado para estar ao lado. Alguns comentaristas bíblicos, eles traduzem essa palavra de advogado numa ideia mais próxima, como sendo um amigo um amigo seu que fala por você diante do juiz, mesmo do tribunal. Um amigo que conhece você, um amigo que conhece o juiz, que conhece todo mundo, e ele está sempre ao seu lado. Interessante que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, o que, gente? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Figura do advogado. Jesus é aquele que está ao nosso lado, o tempo todo, cuidando de nós. Jesus é aquele que sabe que às vezes a gente não tem as melhores ideias para solucionar a vida, e a gente acaba indo por caminhos que nos fazem errar o alvo, e a gente acaba sem querer transgredindo a lei de Deus. E aí Jesus nos encontra no tribunal da vida diante de Deus, que é o juiz e é o Pai de Jesus,
e Jesus é o nosso advogado e nosso amigo, e aí Jesus então vai exercer a nossa defesa. É interessante que Jesus aqui também ele é chamado de justo, e ele só pode nos defender porque ele é justo. Sabe por que Jesus é justo? Justo significa que Jesus é perfeitamente íntegro, sem pecado, ele vive em conformidade com a justiça divina e principalmente ele foi o único que obedeceu a Deus até a morte. Ser justo é um atributo que só pode ter aquele que é inteiramente obediente a Deus. E Jesus é o único assim. Nem eu nem você somos tão totalmente obedientes assim a Deus. Nós precisamos de Jesus, esse justo de Deus para a nossa vida. Então, deixa eu mostrar uma coisa para você. Pode passar o próximo, por favor. Quando João chama Jesus de advogado, nós vamos ter 4 coisas importantes aqui que ele está querendo nos ensinar, ok? Primeira coisa, Jesus enquanto advogado, ele é nosso intercessor. Eu acho interessante que essa palavra intercessão, quando nós usamos no nosso meio, o que a gente lembra? Oração. E é isso mesmo. Jesus, ele é nosso intercessor junto ao Pai. Tem esse texto bíblico aí, ó, de Hebreus 7:25. Você pode ler comigo? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus está falando sobre Jesus. Olha o que Jesus faz. Jesus intercede por nós. Você sabia? Você sabia que nesse mesmo momento Jesus está intercedendo por você? Nesse mesmo momento. Você está aqui, né? No friozinho bom do ar-condicionado, ou no calor lá atrás, não sei como é que está. E Jesus está com você, com a tua vida, com o teu nome na ponta da língua, intercedendo por você junto ao Pai. Amém, gente? Que bênção essa palavra. O tempo todo, você já parou para pensar assim, quando você acorda de manhã, Jesus está lá intercedendo por você. Quando você está se caminhando para o seu trabalho, onde está Jesus? Intercedendo por você. Jesus está junto ao Pai, à direita do Pai, e Ele está pensando em mim e você, intercedendo por nós junto ao Pai, porque Ele é advogado não só quando nós precisamos, mas Ele é continuamente o nosso advogado. Também Jesus, gente, Ele é advogado, e essa expressão advogado também significa um mediador, né? O texto mais conhecido que nós temos é o do mediador. Está lá em Tiago, esqueci de colocar ali, mas que Jesus, esqueci de colocar agora, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Se tiver um crente aí que pode ajudar o pobre pastor esquecido aqui, gente, pode ajudar, que não tem problema. É Timóteo, né? 1 Timóteo. Dois 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos.
Jesus é o nosso único mediador. Ou seja, nenhuma pessoa, nenhum outro ser vai conseguir estar entre eu e Deus, somente Jesus. Às vezes nós vivemos numa realidade brasileira, que a religião brasileira muitas vezes tem muita gente assim que está nos meios, né? Os santos, fezinhas e por aí vai, dependendo da linguagem religiosa. Mas a Bíblia afirma que só Jesus vai fazer esse meio entre eu e Deus. Não há nenhum outro que você possa confiar isso. Jesus é o único que tem poder para estar diante de Deus, porque Ele é Deus e Ele é homem, tem duas naturezas dentro dele. O terceiro ali, Jesus como justo. Jesus, ele tem autoridade moral para representar todos nós diante de Deus, porque ele não pecou, né? Ele não pecou jamais. E é interessante, gente, que esse termo, o justo, João usa lá em 1 João 9. Então, quando ele fala justo aqui no capítulo 2, ele não esqueceu o capítulo 1. Ele continua falando a mesma coisa, ó. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele afirma em seguida que Jesus é esse justo de Deus, que perdoa os pecados. Então, quando eu estou me desviando dos caminhos de Deus, quando eu estou seguindo as minhas ideias e eu vou a Jesus, por Ele ser justo, Ele roga ao Pai por mim, e todo o meu pecado é perdoado, e eu posso então voltar à luz, buscando a vontade de Deus para a minha vida. E o último ponto ali é o sacrifício expiatório, né? A defesa de Jesus, ela não vai ser baseada em elementos jurídicos, doutrina jurídica, jurisprudência. A defesa de Jesus, ela é baseada não em argumentos de palavras, mas na sua própria vida redentora. Jesus vai falar assim para o Pai: Pai, o meu sacrifício foi feito por esse irmão, aceita ele, perdoa os seus pecados, eu levei os pecados dele sobre mim, está tudo pago diante do Senhor. E é isso que nos garante poder retornar a esse caminho de luz, de comunhão com Deus e com os irmãos. Pode pôr o próximo? Eu queria terminar apenas mostrando algo assim muito interessante. O outro advogado. O mesmo João que escreveu essa carta de João, escreveu o Evangelho de João. E quando Jesus, lá no Evangelho de João, está anunciando a sua morte, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo que viria, e Jesus usa a mesma palavra para o Espírito Santo que João usa para Jesus, palavra advogado. Você nunca viu essa palavra traduzida em português para advogado lá no Evangelho, porque no Evangelho não é traduzido como advogado, mas como consolador. E muitas vezes a gente não entende bem esse ministério da consolação do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente pensa assim: o Espírito Santo, ele vê que eu estou triste, aí ele vai me consolar. Ah, tadinho, tá vendo? Ah, judiação, né? Não fica triste. A gente acha que isso é o consolo do Espírito Santo. Consolar
o ministério de consolo do Espírito Santo é um ministério para nos fortalecer. Ele diz mais ou menos assim, né, no consolo dele: olha, não fica prostrado. Deus tem o melhor para você. Eu sei que está difícil esse caminho aí que você está vivendo agora. Eu sei que não está fácil para você, mas olha, creia. Segura a minha mão, eu vou te levantar agora. Esse é o verdadeiro consolo do Espírito Santo. Um consolo que nos anima, que nos levanta, que não nos deixa prostrados. E é a mesma palavra que João usa para Jesus na carta de João, mas que é traduzida como advogado. A palavra é hamartia, tanto para o Espírito Santo quanto para Jesus, né? Então, Jesus chama o Espírito Santo de o outro advogado, ou o outro consolador, né? É o mesmo termo. Jesus está falando sobre o Espírito Santo, lá em João 14, 16, 15, 26, 16, 7, né? E isso mostra uma coisa, principalmente quanto àquela primeira parte lá do intercessor, que a gente viu. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo intercedem por nós. Ambos estão intercedendo por nós. Em Romanos, Paulo fala que o Espírito Santo chega a gemer gemidos inexprimíveis quando ele está intercedendo por nós. E é muito interessante, né, gente? Jesus está diante de Deus. E o Espírito Santo? Onde é que está o Espírito Santo? Está em nós, habita em nossa vida, né? Então Jesus diante de Deus e o Espírito Santo dentro de mim intercedem juntos por nós diante de Deus. Olha como é a obra do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele sabe tudo que está dentro de mim. Ele vive em mim. Ele faz da minha vida uma habitação para Ele. E o que acontece? O Espírito Santo sabe o meu estado de humor, sabe os meus pensamentos, sabe as minhas lutas, minhas realidades, minhas qualidades, meus pecados. Ele junta tudo isso, ele faz uma ressonância espiritual, né? Ontem eu fiz ressonância magnética para ver o que eu tenho aqui. Ele faz um exame completo, um check-up completo em nós. E quando ele intercede ao Pai por nossas vidas, é como se ele levasse o quadro completo de quem nós somos diante do Pai. E Jesus está lá do lado do Pai. E também está intercedendo por mim e por você. E aí o Espírito Santo está mostrando tudo que ele encontra em nós e começa a interceder por nós para que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. E Jesus, diante do Pai, intercede assim também. E quando pecamos e quando confessamos, Jesus está intercedendo, o Espírito Santo está intercedendo. Senhor, convence do pecado, porque aqui tem um pecado, aqui tem uma situação difícil. E esse é o trabalho que Deus faz em nossas vidas todo dia, todo momento, porque Deus quer que eu e você estejamos na luz, vivamos na luz. E eu quero então encerrar. Vocês me perdoem, irmãos, hoje está difícil um pouquinho aqui algumas coisas, mas deixa eu colocar o resumo aqui. E eu espero que você entenda, eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deus nos trata com amor terno e paternal. Amém, gente? Eu quero que você entenda também que Deus não quer que nós pequemos, nem nos afastemos da comunhão, mas andemos na luz. É preciso você entender também que Jesus é a solução de Deus para o nosso pecado e afastamento da comunhão. Jesus é o advogado justo. E eu preciso que você entenda isso, que nós recebemos a intercessão de Jesus e do Espírito Santo para não nos afastarmos da luz, para permanecermos na luz.
Eu não lembro quem foi o pastor que falou. É um dos pastores dos séculos passados. Eu quero muito agradecer esse pastor, mas não lembro nem o nome dele. Eu li hoje até, mas não lembro. Ele falou assim: nosso trabalho pastoral é falar aos ouvidos, crendo que o Espírito Santo fale aos corações. É o meu desejo essa noite. Que o Espírito Santo fale ao teu coração essa palavra. E eu vou falar da minha parte aqui. Não tema, não tenha medo de se aprofundar na comunhão com Deus nem com os irmãos. Não, nós não somos perfeitos. Mas Jesus é perfeito por todos nós. É a perfeição dele que a gente busca, não é do irmão. E eu quero dizer que eu sou muito feliz em ter você aqui hoje ouvindo essa palavra. E eu vou ser muito mais feliz ao ver o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Quero pedir para você colocar a sua vida diante do Senhor agora.